Fausto, vamos lá. A oposição acusa o governo de ter contratado aí o maior déficit da história. Já o ministro da Fazenda afirma que quem assinou essa fatura foi o governo anterior. Afinal de contas, quem é o pai da criança? A criança tem vários pais neste caso, né? O ministro tem razão quando diz qual é o déficit, que é de fato muito expressivo. É o chamado déficit nominal. Entra a conta de juros também nesse cálculo, né? Isso tem a ver também com dívidas que foram sendo contraídas ao longo de vários governos. O que o ministro procurou mostrar com razão é que houve o calote dos precatórios no governo Bolsonaro, o governo do PT, do presidente Lula, para restabelecer a credibilidade na capacidade de pagamento, de honrar compromissos em tempo hábil do Estado, resolveu pagar esses precatórios que haviam sido represados. Isso significa despesa e significa aumento do déficit, né? Agora, esse é um governo que também criou gastos, né? Criou gastos logo quando assumiu e tem sido uma política expressa de maneira deliberada pelo presidente Lula quando diz isso não é gasto, é investimento. Então, todo gasto que é visto pelo governo como um gasto positivo é classificado como investimento e não como gasto. O fato é que, chame-se como se quiser, o fato é que entra na coluna da despesa. E a despesa vem crescendo. De uma maneira alarmante? Não é de uma maneira alarmante, mas é de uma maneira consistente. E isso cria preocupação. O mercado exagera, às vezes pode ser que exagere, mas o mercado não inventa a realidade. A realidade é uma realidade que se expressa em números. Lacerda, nas palavras de Haddad, a parceria executivo-legislativo está funcionando bem agora. Você concorda com essa afirmação? Nós vamos terminar o ano com as contas públicas ajustadas? Não, ajustadas não, porque existe um déficit. Aliás, o mundo vive uma crise fiscal, né? O Haddad lembrou lá a situação brasileira. Mas o fato é que o mundo vive uma crise fiscal e não que os países queiram gastar mais do que arrecada e ter déficits. É que o Estado tem sido chamado mais à responsabilidade. A Covid, os efeitos das guerras, a crise climática, né? Todos esses fatores, além dos problemas estruturais que vários países têm. Então, a questão fiscal tem que ser equacionada e não é uma responsabilidade apenas do Executivo, é também do Legislativo. O que muitas vezes ocorre é um conflito de interesses, né, no sentido lato da palavra, ou seja, na verdade, o que se coloca muitas vezes como interesse do governo é, na verdade, o interesse coletivo, o interesse da nação. E muitas vezes o que se traveste de um interesse do Legislativo, né, em fazer um contraponto a essa visão do Executivo, na verdade está representando lá interesses corporativos, de grupos, né? Grupos de parlamentares, a bancada A ou a B, que está defendendo determinados interesses. Então, é preciso, de fato, chegar a um bom termo e o Haddad tem sido habilidoso nesse sentido, né, de negociar junto com também os demais representantes do governo no Executivo que são responsáveis por essa atitude. Agora, é preciso levar em conta que a questão fiscal tem que ser dimensionada ao longo dos anos, né? Uma tentativa que não está em tela de se buscar um ajuste a qualquer preço, em geral não funciona, né? Porque também o próprio ajuste fiscal depende do desempenho da economia como um todo, né? Inclusive do crescimento da economia. Mas o governo tem dificuldades. Eu sei que você está louca para seguir com o jornal, mas o governo tem dificuldade de enfrentar alguns temas que são importantes. Aquilo que o deputado levanta, com todo respeito, são coisas pequenas, é para fazer demagogia, viajou muito. Isso tem um impacto irrisório nas contas públicas. Mas previdência social, indexação dos benefícios da Previdência ao salário mínimo, problema apontado pela ministra do Planejamento, Simone. Esses são fatores que têm um impacto de longo prazo gigantesco no déficit. E o governo faz um pouco o papel de avestruz, né? E não
gasta capital político para enfrentar esses problemas, que não vão aparecer para este governo apenas se vier a se reeleger, mas já na segunda metade do seu mandato, em que o cobertor vai começar a ficar curto. Isto vai ter efeitos também políticos. Seria do interesse do governo se antecipar e ter uma condução mais prudente da política fiscal. Por outro lado, o arcabouço fiscal, né, ele tem uma proposta de dar uma previsibilidade. E como você mesmo lembrou na sua outra resposta, Fausto, você tem um problema que não é diretamente do controle do executivo, ou pelo menos do governo, que é a taxa de juros. A taxa de juros tem um efeito sobre a dívida bastante significativo. Sim, Lacerda, mas eles tinham um compromisso com metas fiscais... Que continuam existindo. Que já houve uma mudança em relação... Uma mudança pequena. Mas é um sinal claro. Senhores... E o governo partiu... era necessário recompor a despesa? Era necessário recompor a despesa. Mas o governo entrou subindo o patamar de gasto de maneira muito importante. Eu sei que o debate está excelente, mas eu sou obrigada a seguir por conta dos nossos próximos assuntos. Me desculpem. Não perca o próximo capítulo.